Ô, Pastor Gonçalves. Glória a Deus. Bom dia! Paz seja convosco. Quem me conhece, diga aoba. Quem não me conhece, fala, quem é você? Tem uma galera que não me conhece, então, aí. Paz seja convosco, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito bom estar aqui. Quando chega aí em dezembro, eu fico esperando a mensagem do pastor Daniel para me convidar para estar em algum domingo aqui. E quando demora, esse ano ele demorou para me chamar. Eu falei, não é possível, gente. O que aconteceu? Será que da última vez que eu fui lá eu comi demais? O que aconteceu? Né? Mas graças a Deus, estou aqui mais um ano e louvando a Deus. Então, talvez eles estejam online conosco. Pastor Daniel, pastor Thalita, são inspiração para mim. Eu não digo isso em todos os lugares, você pode ver, aonde eu for, você pode me acompanhar. Mas esta aqui seria uma das igrejas que, se eu não fosse vocacionado, se eu não fosse pastor titular, com certeza aí aqui em Iguatemi seria uma das igrejas que eu escolheria para ser membro e ser pastoreado por esse casal de pastores. Então Deus abençoe, pastor Daniel, pastor Thalita, amo vocês. E a pressão aumenta, né, gente? Porque quando eu estou sentado ali do lado também, missionário Dionísia, pastor Plínio, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus, gente, por essa família. Deus abençoe, família abençoada. Tem também o pastor Jackson, pastora Gisele. Nossa, é muita gente, né? O pastor agora, pastor de Osasco, seu filho, como pastor? Pastor Michel também, toda a família. Pastora Mara, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Jackson é meu superintendente lá na cidade de Barueri. Quem está comigo, diga aoba, gente. Aoba. Também em nome de todo do Tom, pastor Tom, pastora Fabi também, agradecer toda a liderança dessa igreja. Quem está comigo, diga aoba. Tem 3 coisas que eu quero falar para vocês aqui hoje, pelo menos, para que você avance. Mas antes, só para quem não me conhece, já chegou minha foto aí? Coloca minha foto do antes e depois. Só para você saber. Não precisa esticar também, né? Já é esticada, da direita já é esticado. Calma que eles vão arrumar. Esquece o telão do meio, vai, olha para o lado lá, olha lá. Quando você olha, talvez, tem gente olhando para o lado falando assim, mas continua esticado. Aí é maldade do seu coração. Aí é maldade, tá bom? Olha só, aqui esse é meu antes e depois. Eu emagreci 61 quilos aí, sem cirurgia bariátrica. Os últimos anos eu contei esse testemunho, não vou falar sobre ele hoje. Mas como tem gente que não me conhece aqui hoje, é só para você saber que eu era uma van. Hoje eu só sou um quid, né? E aí tá tudo certo, mas vai ser bênção. Amém? Glória a Deus. Põe a foto da minha família também já. Minha esposa não podia ser mãe. Deus fez um milagre. E está aí, sou pai de 3. O que está no colo é meu biológico, o Gael, que hoje completa 1 ano e meio. E os 2 nasceram no nosso coração, veio por adoção. O Lucas, que tem 8 anos, e a Emily tem 4 agora. E o Gael tem 1 ano e meio. E ali, aquela moça é a delegada lá de casa, comanda tudo, tá? Glória a Deus por isso. Essa é a minha família. Eu sou pastor ali na Quadrangular Vila Barros, em Barueri. Olha aqui para mim. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir agora. Eu não conheço todos, e muito menos, ó Deus, eu sei o que eles estão passando. Por isso, fale aos nossos corações. Que esta mensagem, ó Pai, seja a resposta de oração para todos aqueles, ó Pai, que deixaram a sua casa ou que estão conectados conosco agora. Em nome de Jesus, fale poderosamente a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim, nós já demos algumas risadas aqui. E talvez você esteja até com uma cara de feliz, mas talvez a realidade que você esteja vivendo não seja para sorriso. Talvez o ano começou não de um jeito que você gostaria, mas eu quero te dar uma notícia, o ano já virou e agora você vai virar também. Eu sei, o primeiro culto é normal, as pessoas vão pegando aos poucos, mas eu estou profetizando. O calendário já virou e você vai virar também, irmão. Olha para esse homem que está do seu lado e fala assim, ô Zé, você vai virar, Zé. Todo homem é Zé, tá? Só para você saber. Olha para a mulher e fala, ô Zefinha, você vai virar também, Zefinha. Eu podia falar assim, se for de 0 a 10, é Noa, não é Zé. Né? Porque estourou um cano de Noa e de Gael, né? O meu filho mesmo chama Gael. Os últimos anos,
Agora, se você olhar para uma pessoa aí de 30 a 50, é Zé e Zefa. Se tiver mais de 60, é Judite e João. Mas vamos igualar, é Zé e Zefa. Então, todo homem aqui hoje é Zé e toda mulher é Zefa. Quem entendeu, diga oba. E quem está pensando assim, ele é maluco, doido é quem me traz todo ano aqui. Né, pastor Daniel? Então, vem comigo aqui. Então, olha para esse homem e essa mulher e fala assim, o ano já virou. E você precisa virar também. Olha para mim, daqui a pouco eu leio a Bíblia, mas em Gênesis capítulo 15, Abraão está dentro da sua tenda. Lembrando que há 3 capítulos atrás, em Gênesis 12, ele recebe uma promessa de ser pai de uma grande multidão. Só que a esposa era estéril, assim como a minha também. Mas agora ele está no capítulo 15, dentro de uma tenda. E a realidade é, ainda não tem filhos, mas a promessa ainda continua de pé. Você será pai de uma grande nação. Mas Abraão responde com a sua realidade. Ele fala, Senhor, mas eu não tenho filhos. Porque isso é normal do ser humano. Quando Deus fala com Abraão aqui, quando Deus fala comigo, com você aqui hoje, Deus não está falando só sobre o agora, Deus está falando sobre o futuro. Só que muitas vezes a nossa resposta é a mesma do Abraão, e eu nem julgo ele por isso. Porque a resposta dele é pelo presente. Vamos falar sério, você tem uma promessa, já passa 3 capítulos, nós não sabemos exatamente qual é o tempo. E ele se sente um caco, quebrado dentro de uma tenda. E agora? E quando você se sente um caco? E quando você tem que sorrir, quando na verdade você não quer sorrir? E quando você tem que se mostrar estar inteiro, e na verdade você não está inteiro? Pastor, o que eu faço? Nós vamos responder exatamente como Abraão respondeu, e está tudo certo. Ele responde com a humanidade. Eu não vou chamar Abraão de incrédulo aqui hoje não, hoje eu vou defender ele. Porque a realidade dele é uma. Eu vivo na realidade, mas a boa notícia é que eu creio na verdade. Não, bate a mão no peito e fala assim, eu vivo na realidade, mas eu creio na verdade. Então a palavra dessa manhã, Deus está falando acerca de futuro com você. Então eu quero convidar você a não olhar só para a sua humanidade, para a sua realidade hoje. Porque quando a gente responde à promessa com aquilo que está acontecendo agora, nós podemos entrar num campo perigoso que aí sim pode ser a incredulidade. A Bíblia diz que Deus tira Abraão de dentro da tenda e leva ele para fora, como se dizendo, pare de olhar só para a circunstância. Imagina ele dentro da tenda, é limitado. Deus pega na mão dele, leva ele para fora e começa a contar estrela. Nessa manhã Deus manda te dizer, para de contar problema e começa a contar estrela. Eu vou falar de novo, você vai parar de contar problema e você vai começar a contar estrela. Vai parar de contar limitação e vai começar a contar promessa, porque Deus está aqui neste lugar e diz para você, você pode se sentir quebrado hoje, mas ainda assim Ele quer te usar. Ainda assim Deus quer fazer algo em você e através de você. Pastor, mas e quando a promessa confronta a realidade? Eu sei disso. E quando Deus fala assim, olha, eu vou prosperar você, mas a conta está negativa. Eu vou prosperar você, mas tem boleto atrasado. Deus está falando que vai prosperar, Deus está falando de futuro, e você olha para a realidade. Isso é humano, isso é normal. Mas Deus, Ele não mente, Ele muda cenários. Ele tira Abraão de dentro de um cenário, que é a tenda, que é um lugar de limitação, e leva ele para fora, para amplificar a sua visão, para aumentar a sua fé. E o problema não está na promessa, o problema nunca esteve na promessa, o problema sempre esteve aonde nós fixamos os nossos olhos. E é óbvio que a gente vai olhar o que está acontecendo, é óbvio que a gente vai olhar a realidade. Então olha para esse homem que está do seu lado aí, e fala assim, tira os olhos, Zé. Não é tira os olhos, não. Eu falo assim, você vai olhar para esse homem e vai falar assim, Zé, tira os olhos. Não, por favor, se permita falar errado agora, vai. Olha para esse homem e fala assim, ô Zé, tira os olhos do B.O. Agora olha para essa mulher e fala, Zefinha, tira os olhos das críticas. Só o Zé que pode dar um glória a Deus comigo ou não? Percebeu? Eles têm medo da Zefa.
Pensa num Zé que tem medo da Zé. Olha o pastor Alexandre aqui, ó. A hora que eu mandei falar, ele fez assim, ó. Medo. Olha o tamanho da Zefa dele. A minha tem desse tamanho assim, eu chamo ela de pincher. Nada contra o pincher, mas porque o pincher não mata você na mordida, mas mata no susto. Você não conhece a pastora Marielle, 1,56 m. Irmã, aquilo dá cada susto em mim. Tira o olho, o Abraão, tira os olhos da limitação, tira os olhos de dentro dessa tenda. Deus não mandou você contar problemas, Deus mandou você contar estrelas. Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Mas qual que é a verdade? Vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Será que Deus está falando com alguém já aqui hoje ou não? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler até o 9, tá? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Vamos. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Eu acho que o cara da mídia está tomando um café entre um clique e o outro ali. De todos os lados, obrigado, gente, Deus abençoe vocês. De todos os lados somos, como? Pressionados, mas não. Ficamos perplexos, mas não. Não, desesperados não. Somos perseguidos, mas não. Abatidos, mas não. Você pode estar sentindo um caco. Você pode estar se sentindo quebrado, porque a vida é assim, a realidade é essa. Nós somos vasos de barro, a Bíblia diz. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a decepção pode nos quebrar, uma traição pode nos quebrar, o cansaço pode nos quebrar, o luto pode nos quebrar. Quantas pessoas não conseguem superar o luto? Essa é uma realidade. O excesso de responsabilidades, seja em casa, seja no trabalho, seja no corporativo, seja no ministério, seja tanta coisa. E talvez hoje você nem esteja tão inteiro aqui, mas eu digo de novo, Deus quer você mesmo quebrado. E eu vou provar para você agora que Deus te usa mesmo quebrado. Ei, quantas vezes você não ministrou aqui, quem ministra, mesmo chorando? Quantas vezes você, mesmo quebrado, não aconselhou alguém? Quantas vezes você não deu um abraço para alguém, sendo que você precisava de um abraço? Quantas vezes você não ajudou alguém financeiramente, você precisando de ajuda? Dos 15 aos 17 anos eu trabalhei de carregador autônomo no Ceasa de Araçatuba. Eu entrava 2 horas da manhã e saía 2 horas da tarde. Teve um dia que eu tinha R$5,50. R$5 e quanto? E isso dava para comprar um salgado e um suco. Parei, eu tinha quanto, gente? Dava para comprar um salgado e um suco. Eu estava aqui, a hora que eu peguei meu salgado e suco, morrendo de fome, era umas 9h30 da manhã. Eu tinha entrado para trabalhar 2 horas da manhã. Quando eu fui fazer assim, uma criança puxou assim, ó. E eu era gordão daquela época, hein? Irmão, e para Deus falar com um gordão na hora da comida, o gordão tem que estar muito sensível. A criança me puxou aqui e falou assim: tio, tô com fome. Eu olhei no olho e falei: eu também. Só que eu só tinha um, cara. Só que naquela hora eu vi que tinha alguém com uma necessidade maior do que a minha. Irmã, naquela hora eu vi que tinha alguém mais quebrado do que eu. Eu estou falando de dinheiro, mas eu posso falar sobre emoções também. Quantas vezes você não aconselhou alguém? Quantas vezes você não aconselhou alguém na teoria de uma coisa que você não estava colocando em prática? Não porque você é hipócrita, não, porque você não estava conseguindo. Porque você é humano. Quantas vezes você não pensou em parar, e quando você falou, eu vou parar, Deus te mostrou que mesmo quebrado, Ele sustenta alguém, através de você. Atos capítulo 27, versículo 43. Eu não vou ler toda a história, mas aqui, Paulo, ele está sendo levado preso para Roma. Só vou contextualizar a história para você saber onde nós estamos. Paulo está preso, está dentro de um navio, guardado, muita gente no navio. Esse navio dá um problema,
afunda, ó. Sabe aquele momento da sua vida que você fala assim, não pode piorar e piora? Você compra um circo, o anão cresce. Você compra um circo, o elefante toma mão, jaro e emagrece. Você compra um circo, você vai ver o elefante no outro dia e fala, o que você está fazendo aí? Eu estou aplicando uma injeçãozinha aqui. O elefante emagrece. Parece que tudo dá errado. É o que está acontecendo com Paulo aqui. Mas olha isso. Versículo 43. O navio tinha afundado, está afundando. 43 e 44. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano, porque queriam matar as pessoas, para que eles não fugissem, os presos. Vamos. Então ordenou aos que sabiam nadar, lancem primeiro ao mar em direção à terra. Olha o 44, eu quero que você entenda e dá glória depois. Outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços até os pedaços do navio, quando necessário, virou boia para salvar alguém. Ah não, levanta a tua mão aqui e receba essa palavra. Mesmo em pedaços, Deus usa você para salvar alguém. Mesmo em pedaços, Deus usa você para ser boia na vida de alguém. Talvez hoje você esteja aqui e nem esteja inteiro assim, mas Deus manda te dizer, você é boia na vida de alguém, você é salvação na vida de alguém, você é bênção na vida de alguém. Por isso levanta a sua cabeça que Deus vai te restaurar. Deus vai te restaurar. O navio tinha promessa, gente, o navio tinha propósito, o navio tinha destino. Eles não saíram de um porto para afundar, não, eles saíram para chegar lá em Roma. Eles saíram para dar certo. Assim como eu e você, nós nascemos para dar certo. Só que algumas coisas começam a dar errado, mas afundou, pastor, e agora? O que eu faço? O milagre aqui, nessa história, não foi o navio chegar inteiro. O maior milagre foi ninguém morrer. O maior milagre é os livramentos que Deus tem dado para mim e para você. Pastor, mas eu perdi. Pastor, mas você está vivo. Mas Deus resgatou você. Olha o que o versículo 44 diz: um se salva em tábuas, em pedaços do navio, virou boia. Muitas vezes o que quebra o pastor Gonçalves é exatamente aquilo que Deus vai usar para salvar alguém. Às vezes o que quebra você, a decepção, a frustração, enfim, seja o que for, vai ser exatamente o que Deus vai usar. Porque nem todo naufrágio é fracasso, às vezes é só estratégia de Deus. Que nós não vamos entender no presente. Lembra do Abraão? Quando Deus faz, Deus está pensando lá no futuro, mas nós estamos na realidade. Mas nós estamos num ambiente hoje de boas notícias. Você está na casa de Deus. Deus está falando para você no presente, mas Deus já está mirando o seu futuro. Pastor, estou quebrado, mas eu sirvo. Lógico que serve, não vou ler, mas está lá, ó. Jó capítulo 2, versículo 8. A Bíblia diz assim, ó. Vou ler, vai, está aqui no meu já. Então Jó apanhou um caco de telha. Apanhou o quê? Ei, Jó tinha perdido tudo. Sabe o que sobrou para ele? Um caco. Ele estava cheio de feridas. Ele usava o caco de telha para aliviar a dor. O caco nem sempre vai ajudar a curar o Jó, mas o caco ajudou a aliviar a dor do Jó. Talvez você quebrado, você não consiga resolver o problema de ninguém, porque nós somos limitados, mas continue aliviando a dor de alguém. O caco era a única coisa que sobrou para ser parceiro do Jó. No momento mais difícil da sua vida, valorize os cacos que tem do seu lado. Valorize as pessoas que, mesmo quebradas, mas se mantêm do seu lado, se mantêm ali apoiando você. E quando eu olho para o filho pródigo, Lucas capítulo 15, não vou ler, você conhece a história. Deus precisou quebrar ele. Eu quero que você redobre a sua atenção agora aqui. Deus precisou quebrar o filho pródigo para trazer ele de novo para casa. Filho pródigo, para quem não sabe, é aquele que pegou a herança do pai vivo e resolveu sair e ir embora tentar viver a sua vida. Foi necessário quebrar ele. Deus não perdeu o filho, não foi Deus que perdeu o filho, não foi o pai que perdeu o filho, foi o filho que se perdeu em si mesmo.
Muitas vezes nós nos perdemos nas nossas próprias escolhas. Muitas vezes nós nos perdemos nos nossos próprios pensamentos e Deus precisa quebrar a gente. Não foi Deus que empurrou o filho pródigo para o chiqueiro. Que pai que quer empurrar o filho para o chiqueiro? Não, não foi. Só que se isso foi necessário para trazer ele para a realidade de novo, para trazer ele de novo para casa, Deus fez. Deus prefere ver o pastor Gonçalves Filho quebrado, mas na presença dele, porque se eu estiver na presença dele, ele pode me restaurar. Agora você imagina se a ideia do filho pródigo tivesse dado certo. Imagina se ele pega parte da herança aqui e prospera. Imagina se ele consegue multiplicar. Imagina se ele compra os bitcoins da época e o negócio explode. Imagina se dá certo. Sabe quando que ele ia voltar para a casa do pai? Nunca. Então entenda uma coisa: aquilo que Deus te dá, é só Deus que sustenta. A bênção que Deus te dá, é só a presença dele que mantém. Não quer perder aquilo que Deus te deu? Não abandone a casa do pai, não abandone a presença do pai, porque senão ele vai ter que quebrar para você voltar. E a gente vira caco sem precisar virar caco. Acredite se você quiser, aqui em Sorocaba não, mas em Barueri tem. Acredite se você quiser, tem gente que enquanto Deus não quebra o orgulho, a pessoa não consegue retomar a sua vida. Quando a fome não aperta, enquanto o chão não desaparece, parece que a pessoa não cai em si. Filho pródigo teve que acontecer tudo isso. Mas quando ele voltou, olha aqui para mim. Quando ele voltou, o pai não botou o dedo na cara dele e falou: com o que você gastou a minha herança? Não. Diferentemente do diabo, que é um acusador, o pai é um acolhedor. Quando você lê a parábola, você vai ver que o pai está esperando ele de braços abertos. Ele chega com a ideia de ser um dos empregados. Eu só quero ser colaborador. O pai fala: você saiu daqui como filho, vai voltar como filho. Toma aqui esse anel novo, toma aqui essa roupa nova. Levanta a sua mão e receba essa palavra. Deus não vai perguntar para você, não vai pedir contas para você de onde você gastou aquilo que Ele te deu e você resolveu perder. Não, Ele só quer que você volte mesmo quebrado, porque Ele vai te restaurar em nome de Jesus. Mas tem que voltar. E para terminar essa primeira coisa que eu vim falar, quero frisar o versículo 7 que eu li de 2 Coríntios 4. Temos esse tesouro em vaso de barro, e é de propósito. Mas temos um tesouro dentro do vaso de barro. Sabe o que significa? Quando o vaso quebra, o tesouro aparece. Vou falar devagar. Quando o vaso quebra, o tesouro aparece. Eu sou o barro, Deus é o tesouro. Quando eu quebro, o tesouro aparece. Quando você quebra, a presença de Deus aparece. A Bíblia diz que quando você se sente fraco, então você é forte. Sabe por quê? Porque você quebrou, mas o tesouro está lá dentro. Mas é necessário ser frágil. E a segunda coisa que eu vim aqui falar para vocês é: quem passou o Natal no Novo bem aí, dá um glória a Deus. Quem comeu mais do que deveria comer, fala misericórdia. Vamos resolver essa parada hoje. Hoje é dia 18 ainda. Cadê o sorrisinho? Por que vocês estão... Tem um monte de gente agora evitando olhar para mim. Tem um monte de gente assim agora. O que eu vim fazer aqui? Eu quero saber quem que vai ser um que vai vir aqui. Chega aí. Eu preciso de um. Vem. Ó, Satanás está furioso. Ó, irmão corajoso. Só vem, irmão. Ó, pode subir, sobe aí. Vou contar para ninguém não, tá? Não pode falar? Não, mas tem uns panetones a mais aí, entendeu? Fica quieto, só para balançar. Se tivesse cabelo, ia pesar mais. Ia pesar mais. Você está precisando do irmão Jairo. Piadinha ruim, né? Desce, pode descer, irmão. Mas você foi corajoso ter vindo, viu? Top. Você sabia que estava assim ou não? Você sabia que era essa realidade?
Tá legal, né? Só pelo sorrisinho dele você percebeu que tá bem legal, né? Pode voltar, irmão, pode voltar. Tem uma mulher que tem coragem de vir? Vamos aplaudir Jesus por ela. Sobe lá, irmã. Fica tranquilo, não vou falar para ninguém não. Eu também não sou curioso não. Vai falar que você não é curioso. Ai, crente não fofoca, só comenta a verdade, né? Fica tranquilo, irmã. É o sapato. É retenção líquida, normal isso aí. É o óculos. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Jó capítulo 31, versículo 6. E Daniel capítulo 5, versículo 27. Eu vou ler os dois textos. Jó capítulo 31, versículo 6. Olha o primeiro texto. Olha o que Jó diz: que Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Olha o que o Jó fala. Vamos agora para Daniel capítulo 5, versículo 27. Daniel capítulo 5, verso 27. O Jó não precisa nem falar muito sobre ele, você já sabe quem é, né? Perdeu tudo, falei agora há pouco. Agora o Daniel, esse aqui eu preciso contextualizar. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Aqui é o rei Belsazar, presta atenção aqui. Vou só contextualizar você para você se lembrar aonde nós estamos aqui, que eu só vou ler esse versículo. Lembra daquela história em Daniel capítulo 5, que o rei está fazendo uma festa, está todo mundo tomando, todo mundo, uhul, aquele negócio todo. Chega no meio da festa, o rei querendo fazer gracinha, manda buscar os utensílios que foram roubados do templo de Deus, e manda trazer as taças, para eles usarem na festinha dele. Só que era uma festa profana, e os utensílios eram algo de Deus. O rei, achando que não tinha nada a ver, mandou buscar, jogou na roda, todo mundo usando aquilo que era de Deus de forma profana, brincando com as coisas de Deus. Olha para esse homem da sua e fala assim: Zé, é perigoso brincar com as coisas de Deus, é. Olha para Zefinha e fala: Zefinha, é perigoso brincar com as coisas de Deus. Sabe o que aconteceu, missionário? A senhora sabe disso? No alto da festa lá, do nada, todo mundo chapado. Lê a Bíblia para você ver. Todo mundo, eu só vou interpretar. Do nada aparece uma mão na parede, muito louca, e escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim. O rei olhou aqui e fez: Mene, Mene, Tekel, que bicho é esse? Não conseguiu desvendar a mensagem, uma mão muito misteriosa. Chama um, chama outro, todo mundo. Vai um mais louco do que eu. Não estou sabendo o que aconteceu. Chama quem? O Dani. Chama o Daniel. O Daniel chega e fala: fala ou não falo? Aí o Daniel, uma das coisas, é o texto que eu li. Tekel, põe para mim. Pesado, foste na balança e achado em... Olha aqui para mim. A segunda coisa que eu vim falar para vocês aqui hoje é que eu e você, quando a gente sobe na balança, a nossa maior preocupação é o que sobra. E nem sempre é o excesso que é o problema. Às vezes é a falta. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Quando eu chamei as pessoas aqui, e quando eu subo aqui, a minha preocupação é um panetone a mais. É sempre o excesso. Mas às vezes o problema não é o excesso. Às vezes a balança, ela acusa uma falta. E quando eu faço um paralelo entre esses dois personagens aqui, que estão em momentos diferentes na Bíblia, mas eu posso fazer porque os dois usaram a balança. Os dois usaram a mesma balança, a de Deus, só que o resultado foi completamente diferente.
Hoje talvez a preocupação seja quantos quilos. Talvez você imaginou que eu ia falar sobre saúde aqui, eu poderia até falar sobre isso, porque isso é importante também. Só que não, hoje não é, o importante não é quantos quilos você tem, é o que Deus acha, ou melhor, o que Deus não encontra quando Ele pesa eu e você. O que está em falta, o BO do rei Beltesazar aqui, não foi o excesso, foi a falta. Quando eu olho para Jó, por exemplo, que ele fala, pode me pesar, pensa na confiança que esse cara tinha. Pode me pesar, ele pede para ser pesado. Me pesa em balança com justiça, porque eu sei que eu tenho consciência limpa. Ele pede. Quem anda com integridade não foge da avaliação. Agora, Beltesazar, ele foi pesado de surpresa. A balança de Deus chega no meio da festa de surpresa. Vai, sobe aí. Mas sobe aí. Mas eu sou o rei. Mas ele é Deus. Mas eu sou a maior autoridade. Mas ele é Deus. Sobe aí, Beltesazar. Quando Beltesazar subiu, Deus viu que achava que faltou temor, estava faltando responsabilidade, estava faltando arrependimento. Estava faltando muita coisa. A pergunta é: eu tenho coragem hoje de falar, Deus, pode me pesar? Porque um foi pesado durante a vida, né? Quando dá tempo. O Jó ainda dava tempo. Hoje ainda dá tempo de falar, Deus, pode me pesar, Senhor? Pesa, vê o que deu aí e pode me corrigir. Isso é prevenção. Vamos corrigir. Problema é se acontecer de surpresa, pá, no meio da festa. O grande problema nosso é o meio da festa. É no meio da festa, pastor Tom, que a gente esquece de Deus. Às vezes é no meio das férias que a gente, é no meio da prosperidade. Em Lucas 5 você vê que quando o Pedro volta com o barco vazio, não tem nenhuma ocorrência de naufrágio, não, ele nem quase afundou, não, ele só voltou frustrado. Mas no outro dia que ele voltou, que prosperou, ele quase afundou. No momento de festa, redobre a atenção, porque é nesse momento que você pode afundar. É nesse momento que a balança pode chegar e você achar que você tem excesso e na verdade tem falta. E aqui eu não vou continuar o texto, mas Beltesazar morreu na mesma noite. Por quê? Porque quando você pede como Jó, não, Senhor, pesa e pode me corrigir, isso é prevenção. Tenho tempo de ser corrigido. Agora, na surpresa do Beltesazar, sobe. Sentiu falta. Não tem diálogo mais. Beltesazar, já era. Mas já era, morreu, sentença. Balança de condenação. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Você prefere ser pesado antes do fim, quando ainda dá tempo, ou quando não der mais tempo? Responda para mim, gente. Quando der tempo, né? Olha para quem está do sofá assim, é agora então, irmão. Acabando o culto, eu quero uma filhinha aqui, todo mundo vai... Estou brincando, estou brincando. Vou postar, jogar no Instagram. Calma, estou brincando. Essa não é ideia não. É melhor faltar as coisas com Deus do que sobrar sem Ele. Você entende o que eu estou falando ou não? Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero que sobe, eu quero que sobe, eu quero que sobe. E às vezes o problema é a falta. E a terceira e última coisa que eu quero falar para você. Deus está falando com alguém aqui hoje ou não? Pastor Alexandre, vem cá, pastor Alexandre, vem cá. Ninguém vai falar, é porque eu não chamei você, né? Vem cá. Essa caixa de bombom é sua, tá? Sim? Ela é sua. De quem que é essa caixa de bombom? Essa caixa de bombom é sua. Sua. Quem gosta de bombom? Um homem e uma mulher que gosta de bombom. Você gosta de bombom, irmã? Vem cá, você me ajuda? Um homem gosta de bombom. Vem cá, irmão, vem cá. Isso, sobe aqui. Vocês podem comer ao vivo, né? Não tem problema não, né?
Pelo amor de Deus, hein? Peguei vocês, sabe, na balança. Estou brincando, acabou a balança já. Pegadinha do ex-gordo, né? Calma, relaxa. Vocês gostam de bombom? Gostam de chocolate? Gosta? Legal. A caixa é sua. Relaxa, fica tranquilo. É sua, rapaz. A caixa é sua. Relaxa. É sua. Não, os bombons também são dele. Escolhe aqui, irmã. Qual dos dois? Esse? Opa, pode abrir para comer. Come aí. Vou tomar uma água aqui. Relaxa, pô, é sua. É sua. A caixa e os bombons, fica tranquilo, são seus. Pode comer. Pode comer, irmã, pode comer. Eu quero que vocês olhem agora para eles e olhem para eles. Quem que nitidamente está com alegria? Quem nitidamente está com alegria, gente? E tem 200, 500 pessoas na minha frente pensando assim: por que não chamou na hora do bombom eu? Por que o convite foi para a balança? É nítido que a alegria está não em quem tem, mas em quem desfruta. Se não entendeu, eu desenho. Mais importante do que ser dono da caixa de bombom é aprender a desfrutar dos bombons. Não adianta acumular e não ter tempo para desfrutar. Sim, a última coisa que eu quero falar é sobre gratidão. Você pode continuar aqui. Irmãos, pode terminar de comer o bombom de vocês, lá no lugar de vocês, pode ir. A senhora deu uma mordidinha tão pequenininha, irmã. Se sou eu com a minha cabeça de gordo, já falo assim. Quem gosta de Yakult aqui? Deixa eu te ensinar uma coisa, não tem nada a ver com a mensagem, mas se você tiver um amigo, que você chama de amigo, que pede um gole do seu Yakult, esse cara não é seu amigo, tá? Porque Yakult só tem um gole. Que ódio quando eu pego um Yakult e alguém fala: ai, me dá um gole. Um gole? Eu sou da época que nós era muito pobre, que nós não pegava um Yakult e abria, nós furava. E tomava assim, ó. Quem é dessa época? Deixa eu ver. Irmão, a maioria que está na minha frente aqui, o culto das 8 eu não sei, mas esse culto aqui, o que tem de gente que eu estou vendo aqui que comia chocolate guarda-chuva? Tá ou não é? Guarda-chuva, ó, todo mesmo chocolate. Guarda-chuvinha, a moeda, a bolinha de futebol. Tem gente que se fizer assim, ó, no céu da boca, sente o gosto até agora. Que negócio não desgrudava, fiel, não é? Mas chocolatinho bom. Entope a veia do coração? Entope, mas nossa. Sabe quem é mais feliz? Quem aprende a desfrutar daquilo que Deus já te deu. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ô Zé, aprenda a desfrutar, Zé, do que Deus já te deu. Olha aqui, eu estou terminando. E eu tinha certeza que alguém ia falar: eu estou terminando. Vocês são tão espontâneos também, né? Nossa. Pior do que vocês, foi esses dias. O ano passado, pastor Tom, eu fui pregar em 7 encontros estaduais, nos estados aí, estaduais pelo Brasil. Teve um lugar que eu estava indo, está sendo gravado, eu não vou falar qual que é o estado. Eu estava num estado que eu falei: estou terminando. Ninguém falou Pior do que isso, sabe o que foi? Uma criança falou: glória a Deus. Irmãos, eu acho que quando Deus usa uma criança para falar: chega. Eu olhei para ele e falei: nunca te dou um bombom. Falei não, só pensei. Criança é terrível, né, gente? Criança é terrível. Esse dia eu estava pregando numa igreja chamada Aba.
Aí tinha uma criança correndo, eu não entendia, porque a criança não deixava eu pregar. Depois que eu entendi, a hora que eu fui lá no Kids, estava escrito Kids Aba. Ah, falei, Kids Aba, faz sentido. Aí eu fiquei pensando, como seria o nome do Kids da Igreja da Graça? Ei, Graça Kids, ô. Eu não acredito que você pensou isso. Você percebeu que o problema está na tua cabeça, irmão? É Graça Kids o nome. Não acredito que você pensou isso. Não acredito. Não acredito, velho. Ô Tom, você não pensou isso, né, Tom? Não, claro que não. Escolha alguém agora para você dar um bombom. Não pode ser sua esposa. Alguém. Escolhe rapidão. Escolhe alguém. Só chama pelo nome, grita. A Rita. Vem cá, Rita. Deve fazer bolinho de chuva, certeza. Vem cá, irmã Rita. Escolhe o bombom aqui e dá para a irmã Rita. Presta atenção, irmã Rita. Vem cá do meu ladinho aqui, Ele está te dando um bombom. Quando ele te dá o bombom, o que você responde para ele? Dá o bombom para ela. O que você responde para ele? Obrigada. Obrigado. Quem acha que isso é gratidão, dá glória a Deus. Não. Isso não é gratidão. Isso é educação. A irmã Rita acabou de receber um bombom. Ela só foi educada e falou obrigado. Agora, irmã Rita, vai um pouquinho para lá, assim, e esconde o bombom. Por motivos óbvios. Põe no bolso o bombom. Isso. Passou alguns meses. Passou talvez alguns anos. Ela volta. Vem cá. Encontra de novo ele. Talvez a expectativa dela, quando encontrasse ele, era ganhar outro. Só que agora não tem bombom. Agora que nós vamos descobrir se tem gratidão aqui ou não. Sabe por quê? Porque gratidão é agora, quando não tem bombom, mas ela lembrar e falar: Alexandre, não tem bombom hoje, mas eu lembro, dia 18 de janeiro de 26, eu lembro que você me deu um bombom. Não tem problema, me dá um abraço aqui, porque mesmo sem bombom, eu tenho gratidão por você. Isso é gratidão. Deus abençoe vocês. Pode ir. O resto da caixa de bombom é pro hotel. Tá de dieta. Não se intrometa. Já falei que é minha nutricionista. Deve ter uma academia aberta aqui hoje, não é possível. Quem entendeu o que eu estou pregando, fique em pé no seu lugar. Quantas vezes você não fez algo por alguém, e esse alguém até te agradeceu na hora, participou do churrasco, participou da festa, estava tudo bem, você estava inteiro, e quando quebrou, hein? Infelizmente o ser humano, você pode fazer 99% certo, quando você faz uma, não tem bombom hoje? Mas não tem bombom, mas como assim não tem bombom hoje? Eles não estão aqui, mas sim, eu quero falar para você valorizar o pastor Daniel, a pastora Thalita. Talvez hoje não tem bombom deles aqui. Verdade, hoje eles não estão aqui. Hoje não teve uma oração deles. Hoje não teve um sorriso deles. Hoje não teve um abraço deles. Mas talvez semana passada ele orou por alguém da sua família que estava na UTI. Talvez semana passada ele aconselhou você. Talvez uma palavra que saiu deste altar aqui, há um ano atrás, abençoou você, fez você viver um milagre. Talvez não tenha chocolate hoje, mas teve lá atrás. E gratidão é memória de se lembrar e falar: hoje não teve, mas um dia teve, e eu serei grato por isso. Eu não estou falando sobre bombons, não é sobre doce, é sobre gratidão, é sobre coração. Missionária e pastor, quantos anos de ministério pastoreando vocês tiveram? Quantos anos de ministério pastoreando? 46 de ministério à frente de igreja. 46. Eu completei o ano passado 40. Quando eu nasci, eles já estavam há 6 anos. Eu tenho 13 anos de pastor titular. Eu vou fazer agora em fevereiro 13 anos de pastor titular. Já quero aposentar. Você está dando risada porque você não é pastor.
Você não sabe as voadoras que as ovelhas dão. Só que agora nós também luta Gil, tá? Brincadeiras à parte, 46 anos. Hoje eles já estão assim, ó, administrando. Só que eu posso dizer milhares de pessoas que já receberam bombons desse casal. Vai lá em Osasco. Oh, mas hoje não tem. Eu encontrei, não tem. Mas já teve. Tenha gratidão no seu coração. Se Deus não fizer mais nada por você, um dia Ele já fez. Mas eu tenho uma notícia, Ele continua fazendo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu só vou fazer uma oração e já passo aqui. Feche os seus olhos e comece a ativar a gratidão dentro de você agora. Se você quer um resumo dessa mensagem, quando o vaso quebra, o tesouro aparece. Pare de contar problemas, comece a contar estrelas. Suba na balança e tome cuidado com aquilo que pode estar faltando na sua vida. Fale com Deus agora. E a alegria vem do que você desfruta. Talvez você esteja correndo atrás de tantas coisas e você não está desfrutando daquilo que Deus já te deu. Pare de buscar mais um trabalho, mais uma renda. Não que isso seja pecado, mas não se esqueça de viver com seus filhos, com a sua esposa, com o seu cônjuge. Não esqueça de viver o básico, o simples. Porque a alegria não é o que você possui, é o que você desfruta. Fale com Deus e vamos agradecer ao Senhor. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Tudo que tem é Vamos correr atrás daquilo que falta. Se arrependa. Se conserte diante de Deus. Suba nessa balança hoje. Pai, obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Deus, eu te peço agora muito obrigado, Senhor, por ter trazido cada um aqui, pela oportunidade que eu tive de compartilhar essa palavra. Deus, tire cada um das suas limitações agora e coloque eles para contar as promessas, as estrelas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, aqueles que chegaram aqui como cacos, quebrados, talvez se sentindo inúteis, o Senhor mostrou que eles podem ser boia, que eles podem ser sim salvação para a vida de alguém. Por isso mesmo quebrado nós vamos continuar te servindo, Senhor. Deus, assim como Jó, pode nos pesar. Nós queremos a balança da prevenção. Nós queremos ser corrigidos em tempo, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos, Deus, abrir o nosso coração, encher de gratidão, porque o Senhor já fez muita coisa por nós e através de nós, Deus. Obrigado, Pai, queremos desfrutar muito mais daquilo que o Senhor já está fazendo. 2026 já começou, o melhor ano das nossas vidas, ó Pai, e nos dê, Senhor, a graça de desfrutar de cada detalhe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Só mais um minutinho. Você foi abençoado? Deus falou com você?
Então, se você foi abençoado, manda mensagem depois para o pastor Daniel, pastor Thalita. Ou melhor, quero pedir para vocês fazerem isso depois. Seja o contato que você tiver, rede social, WhatsApp, seja fumaça, seja o que for. Você vai falar para eles assim: olha, obrigado pelos bombons, pelo chocolate que você já me deu. Vocês já me deram. Se eles não estiver online, eles vão assistir o culto para entender. Mas eles estão online, eles vão entender. Amém, gente? Eu quero rapidamente apresentar alguns materiais que eu trago de maneira intencional para você ser abençoado em nome de Jesus. Tem 2 jogos aqui, jogos de cartas, tá? São jogos que estão na minha loja ali. Esse aqui é Fé Radical. Hoje, domingo de missões, faz todo sentido. Países onde ser cristão é um desafio. É um joguinho de cartas, de competição, mas que vai abordar esse assunto sobre missões. Então você pode ter um tempo de qualidade com as crianças, jovens, adolescentes, enfim, adultos, e ainda ter a conscientização sobre missões. É maravilhoso. Sai do digital um pouquinho. Esse daqui também, ó, é o Safari no Éden. Então também é um jogo que fala sobre os animais do Éden. Então, de maneira intencional, você pode, além de ter um tempo de qualidade com as crianças, enfim, os adolescentes, você ainda tem uma conscientização bíblica. Assim como vocês viram aqui, quem já me conhece sabe que eu faço muitas dinâmicas. Tem um canal no YouTube com mais de 730 mil inscritos lá. E o carro forte é as minhas dinâmicas que eu faço para abençoar vidas e para desenhar aquilo que eu prego. Eu tenho 7 livros de dinâmicas que nós escrevemos. 5 deles é para o público em geral, 2 deles é para o público infantil, e também tem outros 2 livros, que é o Gabi Cala a Boca, o dia que o anjo Gabriel calou a boca do Zacarias. E você vê que eu tenho que atualizar a capa, né? Ó, sou eu mesmo aqui, tá? Para de dar risada, gente. Sou eu aqui ainda. E o Top X também, você pode conhecer depois os meus livros lá. E assim, tem uma série de livros ali, que são devocionais. Pastor Eduardo Medeiros, 40 dias com Star Wars, tem com os Vingadores, tem muitas coisas, são devocionais bíblicos, com atualidade, tá? Então, com séries, filmes, você vai encontrar aqui devocionais bíblicos. Então, é um material riquíssimo para você presentear alguém. Tem bíblias comuns, tá? Essa aqui é uma bíblia comum, né? Mas é extraordinária por aquilo que tem. Então, algumas capas maravilhosas. E essa aqui é uma bíblia de estudo, tá? Só tem 2 dessa aqui. Uma bíblia King aqui de estudo. Essa aqui também, se jogar na cabeça de alguém, mata, né, filho? Ó, essa aqui é a bíblia de estudo, você pode ver lá depois. E essas 2 aqui, deixei para o final. Essa aqui só tem algumas unidades também. Essa bíblia é 365 dias. Para você ler a Bíblia em um ano, isso aqui te ajuda a ter disciplina bíblica. Ela está separada em 1 a 365 dias, para você ler a Bíblia, a quantidade certinha por dia. Então ela te cobra, porque se você falar, vou ler a Bíblia inteira, daqui a pouco você deixa uma semana, você passa batido. Essa aqui ela vai te ajudar a te cobrar. Por quê? Você vai anotando os números dos dias e ela te ajuda. Se você tiver com tanta preguiça, até ter QR Code, você vai ouvir a palavra de Deus aqui. E essa aqui é a minha queridinha, tem algumas unidades também. Olha só, é uma Bíblia em quadrinhos, colorida. Olha isso aqui, extraordinário, o material gráfico é extraordinário. Então, não tem razão de não conhecer a Bíblia e não incentivar alguém a conhecer a Bíblia. Isso aqui é um presente incrível para você dar para alguém e tirar alguém do digital também um pouquinho e levar aqui para conhecer a palavra de Deus, tá bom? Está lá atrás, assim que terminar o culto, vou estar lá atrás em nome de Jesus. Amém? Quem gostou, dá uma glória a Deus. Então, além de mandar mensagem falando para o pastor Daniel do chocolate, também fala, se você gostou, fala, olha, traz o ex-gordo de novo. Ah, pastor, não gostei. É só ficar quieto e não me atrapalhar. Deus abençoe vocês, amo vocês.